Tudo bem com você? Pra quem não me conhece, eu sou a Adriele, eu tenho 26 anos e eu quero conversar um pouco com você sobre meu emagrecimento, sobre vida saudável, sobre praticar exercício físico. Tô aqui bem de boa em casa, minha cachorra tá aqui do lado, a cachorrinha linda. E enfim, eu queria ter esse papo com vocês, contar um pouquinho de como que foi o meu processo. Bom, basicamente eu em 2021, mais ou menos, 21? Acho que é. Eu estava pesando 85 quilos. E desde então eu emagreci mais ou menos uns 20 quilos. Por que eu falo mais ou menos? Porque eu não sei exatamente quantos quilos eu perdi desse período até hoje. Porque basicamente eu não tenho o costume de me pesar. E isso vai fazer sentido quando eu contar todo o processo e você vai entender mais ou menos. Só tô dizendo assim. Porque, inclusive, a última vez que eu me pesei foi em meados de junho, maio do ano passado. Então, eu realmente não sei quantos quilos eu perdi até agora, porque faz muitos meses. E até aquela época eu tinha perdido 17 quilos. Eu chuto mais ou menos que eu tenha perdido mais uns 3 desde então. Talvez seja um pouquinho mais, ou talvez seja um pouquinho menos, enfim, não sei direito. Mas eu queria muito contar a minha experiência, contar pra você como amiga mesmo, bem despreocupada, como alguém que quer compartilhar o que fez e o que deu certo, que resolvi contar a minha experiência. Primeiro eu gostaria de te mostrar como que eu tava antes. Vou colocar algumas imagens aqui pra você ter noção. Como eu disse, eu tava pesando 85 quilos e antes disso eu pesava 59 quilos. Então pensa, foi uma baita diferença nesse processo, né? Eu ganhei peso muito rápido, em questão de mais ou menos, acho que uns 2 anos, acho que um ano e meio, na verdade. Que eu comecei a comer muito mais, enfim, eu engordei todos esses quilos. E como que tudo isso começou, né? Você me pergunta. Bom, basicamente eu tive muitas questões com ansiedade, era aquele período da pandemia, enfim, por outras questões da minha vida também, eu comecei a ter muita crise de ansiedade que desencadeou sim em ataque de pânico. E foi muito difícil esse período na minha vida. E definitivamente cuidar de mim, cuidar do meu corpo, não se tornou uma prioridade naquele momento. Então eu não praticava exercício físico, muito por conta da pandemia também, né? Tinha muito medo de sair de casa. Eu nem lembro se as academias estavam abertas nesse período, pra ser bem sincera. Mas se estava, eu não me sentia confortável para isso. Nunca tinha praticado exercício físico em toda a minha vida. Sempre fui aquela pessoa extremamente sedentária, de verdade. Então, eu só fui. Sabe quando você deixa a onda vai passando, vai te levando e você meio que perde assim a noção da consciência do que tá acontecendo? Eu basicamente estava tentando sobreviver ao meu caos mental da época e eu não tinha forças nem, não sei, eu não conseguia correr atrás disso e, enfim, tentar me alimentar melhor e fazer algum tipo de exercício físico. Enfim, e como que foi essa mudança pra mim, essa virada de chave, tipo, não, preciso cuidar um pouco mais de mim e preciso, enfim, é isso, praticar exercício físico e me alimentar melhor. Basicamente, primeiro, eu cuidei da minha cabeça, eu fiz terapia, eu tomei medicamento, eu tive um longo processo de autocuidado mental e que me fez me restabelecer e colocar no eixo, mas não só isso. Além da terapia, eu lembro muito desse dia, inclusive foi muito marcante pra mim. Por quê? Eu já estava fazendo terapia, eu já passava em psicólogo, psiquiatra, já estava fazendo tudo, estava tomando remédio, inclusive eu resisti muito a tomar remédio. Depois em outro vídeo eu posso contar um pouco melhor sobre como foi minha questão com ansiedade e tal. Mas chegou no momento que eu estava fazendo de tudo e não estava resolvendo. Olha lá, ela super querendo participar do vídeo. Mas enfim, eu ainda tava tendo crise de ansiedade, não tava sendo o suficiente. E eu cheguei no momento que eu falava, gente, eu não sei mais o que eu faço. E daí a terapeuta chegou em mim e falou assim: seguinte, Adriele, você pode fazer o que for. Você pode pagar o melhor psicólogo, o melhor terapeuta, o melhor remédio da vida. Você pode dobrar a dosagem, mudar de medicamento. Mas se você não começar a fazer por você e cuidar de você, não vai adiantar de nada. Basicamente. Você pode investir o quanto você quiser, mas você precisa hoje começar a praticar exercício físico para começar a endorfinar o seu corpo e trabalhar num sistema imunológico de tipo. Porque toda vez que a gente tem crise de ansiedade, é como se tivesse uma descarga elétrica de adrenalina, enfim, vários hormônios que te deixam. Me deixavam completamente fora do eixo, vou falar por mim, né? E eu sentia que demorava muito para passar. E basicamente porque ele continuava a nossa corrente sanguínea. Faz parte da crise de ansiedade.
Então, uma forma de seria pra mim me cuidar e, enfim, conseguir lidar um pouco melhor com essas crises de ansiedade, seria justamente praticando exercício físico. E principalmente o cardio. Na época eu lembro que ela falou pra mim fazer, ó, faz nem que seja uma caminhada de 20 minutos, de 30 minutos. A gente tava em pandemia, né? Então coloca uma máscara, dá um jeito aí. Isso eu não tô falando nem de 2021, tá? Eu tô falando de 2020, bem antes disso. Não cheguei ainda na virada de chave que me fez mudar realmente. A virada de chave foi o seguinte. É um clássico, tá? Um clássico que todo mundo passa por isso. Quer dizer, todo mundo não, né? Mas assim, boa parte das pessoas passa por isso. Que é término de namoro. Gente, vocês conhecem um antidepressivo, um anti pré-treino mais eficiente que esse? Desculpa, eu não conheço que existe. Então, basicamente, eu terminei meu namoro da época em dezembro de 2021. E sempre tem aquela história, né? Um vira marombeiro fitness e o outro segue seu rumo, enfim, não quer saber disso. E foi o que aconteceu comigo. Então foi o melhor pré-treino que existe na face da Terra pra mim. Eu peguei e comecei realmente a focar na atividade física. E isso me ajudou muito, então, inclusive, pelo mental, né? Igual eu disse, toda essa questão aí das crises de ansiedade, que era muito difícil pra mim lidar com isso na época. Então, foi basicamente isso. Eu terminei meu namoro em dezembro de 2021 e eu falei, eu vou virar fitness, custe o que custar. E uma coisa que é muito legal minha, assim, que eu aprendi, eu tive que aprender, né, desenvolver, é que eu sou uma pessoa muito disciplinada e consegue manter constância nas coisas que eu me proponho a fazer. Isso é fato. Então eu peguei a atividade física pra, de fato, entrar de cabeça e eu me dedicar àquilo. Então eu nunca tive questão assim de tipo, eu vou desistir no meio, eu vou. Não, porque eu tava realmente focada, sabe? Eu tinha isso como um objetivo e eu ia fazer acontecer. Mas na época eu não tinha dinheiro pra pagar academia, não tinha condição. Olha lá, ela querendo sair. Eu não tinha condição, assim, de investir em suplemento, nutricionista, personal, nada disso. Então, eu comecei a fazer o que dava pra fazer. Eu colocava aqui na TV da sala, na época era tipo zumba, coisa de dança, assim, sabe esses treinos que tem no YouTube? Tem pra caramba, inclusive. Hoje em dia deve ter muito mais. E, tipo, treinos em casa, assim mesmo. Então, eu colocava aqui na TV, ficava dançando aqui naquele mini espacinho que tem ali. Às vezes empurrava o sofá, assim. E fazia, assim, meia hora por dia. O que dava pra fazer. Então, foi totalmente sozinha mesmo, sabe? Que eu comecei a praticar o exercício físico e sem orientação de meio que ninguém. Aí, conforme o tempo foi passando, eu comecei a fazer algumas caminhadas, algumas corridas num parque que tem aqui perto de casa, que inclusive eu já mostrei várias vezes no vlog pra vocês. E fiz isso durante um tempo, eu nem sei, mas alguns meses, assim, sabe? Acho que, nem sei. Depois de um tempo fazendo esse exercício físico, comecei a notar umas diferenças no meu corpo, mas eu não era muito significativo, na verdade foi bem pouco. Por quê? A minha alimentação também estava bem desregulada. E eu não queria abrir mão disso naquele momento. E eu estava muito consciente disso. Por quê? É igual eu falei, eu estava fazendo pelo meu mental. Pra mim conseguir, tipo, desmamar dos remédios de ansiedade. E eu fazia isso basicamente pra isso, pra conseguir ter um mental bom e eu conseguir viver, sabe assim? Porque eu falava, gente, eu já também não tava conseguindo mais pagar a terapia, tava muito difícil, por questões financeiras mesmo, sabe? Então eu falei, vou me jogar no físico e eu vou tentar ao máximo desmamar. Então, e alimentação. Ai, gente, vocês não acreditam, puta merda. Eu tava gravando, eu recebi uma ligação. Aí eu só cancelei, só que eu continuei falando, e falando, e falando, e falando. E acabou que eu não perdi, eu não gravei, enfim, segue o jogo. Eu vou continuar aqui da parte que eu acho que eu parei, que foi gravado. Deixa eu ver se tá gravando, inclusive. Ai, tô com pânico agora de não estar gravando, porque eu falei tanta coisa e eu não sei se gravou, que enfim. Ai, que raiva! Mas voltando, eu acho que eu parei na parte que eu falei que eu tava só fazendo as caminhadas e assistindo aqui as coisas na Zumba. Depois disso, abriu a academia aqui perto de casa, ó. No condomínio que eu moro, no caso, eu moro no apartamento. E não tinha, né? Depois de alguns meses fazendo, abriu a academia aqui. E foi maravilhoso. Aí eu comecei a fazer lá, porque, por exemplo, dia de chuva, não tem como eu sair pra fazer caminhada. Tudo tem limite nessa vida também, né, galera? Não, nada contra quem faz, mas enfim, eu não iria. Ainda mais porque eu tava indo muito pela questão do mental pra ficar bem. E daí quando abriu foi muito bom, porque justamente isso me ajudou bastante. Porque depois que eu terminei meu namoro, eu fiquei muito reclusa. Eu me afastei de várias amizades que eu tinha, não tinha mais paciência nem saco, sabe, assim, pra sair, enfim, pra interagir com pessoas.
Então, eu comecei a ficar muito reclusa, tava muito sozinha aqui em casa e tal. Aí quando abriu a academia aqui no condomínio onde eu moro, eu comecei a fazer cardio lá. Ia lá fazer tipo meia hora, uma hora de esteira, e nisso eu comecei a conhecer muitas pessoas aqui que moravam aqui, sabe? Comecei a fazer muitos amigos e a gente criou meio que um grupinho assim de amigos. E foi muito legal. Porque lembra que eu falei que eu ia por conta do mental? Então era o momento de eu socializar e interagir com pessoas nesse momento, sabe? No começo, bem no comecinho, eu comecei a ir com meu irmão, bem no começo não, que ele ficou um bom tempo indo comigo com meu irmão, pra ele me motivar, porque ele via como que eu estava meio tristonha. E, enfim, aí eu ia com ele e ele também ia me ensinando alguns exercícios. Aí, depois de um tempo, eu deixei de fazer só cardio, comecei a fazer musculação. Coisa assim que ele ia me passando, assim, sabe, que ele ia fazendo. E nisso, esses amigos que eu fiz também foram me ensinando algumas coisas. Depois de um tempo, eu comecei eu mesmo fiz meio que um treino, assim, bem basicão, assim, pra mim fazer na academia. A academia é super simples, tá? Não tem quase nada na academia, inclusive. Vou colocar umas imagens aqui de como que ela é. Tem pouquíssimos equipamentos, 2 esteiras e uma bicicleta. Mas, assim, dá pra se virar. E hoje em dia eu faço muita coisa que as pessoas até ficam, caraca, como você consegue fazer, tipo, todos os grupos musculares aqui. E foi muito bom justamente por isso, para manter a constância e a disciplina, porque fazendo amizade eu tinha muito mais motivação para ir lá. Eu tinha muito mais vontade de ir, porque era o momento que eu dava risada, era o momento que eu ficava descontraída mesmo, sabe? E foi muito bom para a questão mental, porque interagir com pessoas era um momento que eu dava risada, era um momento que eu apenas curtia, sabe? Além de, obviamente, estar fazendo uma atividade física. E nisso eu fui indo e meio que uma coisa foi puxando a outra. Eu comecei a cuidar muito mais da minha alimentação. Ao invés de comer besteira 5 vezes na semana, eu tava comendo 3, depois eu fui pra 2. Na verdade, não foi nem restringindo, eu só prestava mais atenção no que eu tava comendo. Porque, poxa, pensa, eu tava fazendo exercício físico, por mais que a ideia não era emagrecer e não era nem adotar um estilo de vida saudável, tá? Era literalmente pra ficar bem da cabeça. Por mais que eu não tivesse esse foco, eu ficava pensando, gente, eu tô aqui me matando de fazer o negócio, sei lá, 30, 40 minutos de esteira, de sei lá o que for. E, poxa, tô comendo aqui um monte de besteira que eu sei que, né, prejudica o meu corpo. Então, não, vou comer um pouco mais saudável. E, assim, o saudável que eu falo nem é dieta doida, é comer arroz, feijão, carne, sabe assim? Que é coisa básica, né, da dieta do brasileiro. Então foi meio que isso, assim, cortei bastante o doce e nisso foi uma coisa puxando a outra e eu consegui ir relaxando, sabe, assim, e foi tendo, conforme os meses foi passando, eu fui tendo muito mais resultado. E obviamente, né, eu sou mulher, eu quero muito estar bem com o meu corpo, eu quero muito me sentir bonita, eu quero muito, enfim, tá numa melhor, quer dizer, não é porque eu sou mulher, né, qualquer pessoa, obviamente deve querer isso. Então, conforme eu fui vendo os resultados, isso foi me motivando muito. Eu fui tendo tanto orgulho de mim, sabe? De estar construindo aquilo sozinha. Porque era isso, era eu por mim mesma, correndo atrás de ficar bem, né? No começo era mental, mas ficar bem depois com o meu corpo. E daí, igual eu falei, meu objetivo de vida se tornou ficar gostosa. Isso foi muito legal. Então foi meio que isso. Eu comecei a ir pra academia com muito mais frequência, eu comecei a cuidar muito mais da minha alimentação. Nunca tive nenhuma planilha de treino feita por nenhum personal, não paguei academia durante todo esse tempo, a gente tá em 2025 e eu ainda continuo a mesma academia, galera, fazendo, não é o mesmo treino, né, mas assim, eu ainda não comecei a fazer, não comecei a fazer uma academia, pagar, não comecei a fazer, não fiz nutricionista, eu cheguei aí, na época que eu tinha convênio, eu fui 2 vezes, ela me deu uma lista lá do que ia fazer. Nossa, foi horrível, assim, confesso, porque era meio que você tem que comer tal iogurte da marca tal, do jeito tal, na hora tal. Aí eu fiquei tipo, gente, eu não quero, tipo, eu gosto muito mais do lance da alimentação intuitiva, esse negócio de tem que comprar tal coisa, fazer de tal jeito. Eu fiquei um pouco tipo, não vou fazer isso, definitivamente. Tem muito pior na minha vida pra mim ter que me estressar com a alimentação. A alimentação é pra ser legal, é pra ser gostosa. Então não segui a receita. E foi isso. Eu acho que o que me fez emagrecer de fato foi manter a constância e a disciplina, sabe? Hoje em dia, falando sobre isso, parece ser muita coisa, mas eu nem senti acontecer. E isso foi tão legal, porque se eu não tivesse feito nada, eu estaria com os meus 20 quilos a mais, talvez até mais, né?
hoje em dia, mas só por eu não ter desistido e por ter continuado, hoje eu tenho essa grande vitória para falar aqui para vocês e para que servir de motivação, mesmo para você começar o seu projeto e começar a fazer. E assim, não precisa ser o melhor treino todos os dias, não precisa ser a melhor dieta do mundo, os melhores produtos, as coisas mais caras. Não, é fazer com o que você tem. Acho que esse que é o segredo, assim, de tudo, tá ligado? Faz o que dá, o que tá ao seu alcance, o que hoje para você cabe no seu orçamento, na sua realidade, sabe? Essa é a minha realidade, a minha história, foi assim que eu tenho conseguido. Não tô na minha melhor versão ainda de corpo, ainda tenho alguns quilos aí ainda a perder, você pode ver, meu corpo ainda não tá dos melhores, mas eu não tenho neura, eu não tenho um projeto verão a ser cumprido, eu não tenho uma necessidade, uma urgência, sabe, de que isso seja o mais rápido possível, o mais palpável. Eu só quero ficar bem, eu só quero fazer o que eu gosto, eu só quero comer da maneira com que eu me sinta confortável. Eu tento comer o mais saudável possível na maior parte do tempo, mas sim, tem muitos dias que eu erro. Vocês assistem meus vlogs, tem várias vezes que eu tô comendo saudável o dia inteiro e chega numa terça-feira à noite, eu vou lá e como, sei lá, alguma besteira que apareceu no dia. Eu não me culpo por isso. A única coisa que eu faço é no dia seguinte voltar a ser o mais saudável possível, sabe? Assim, sempre um dia após o outro, tentando melhorar o máximo que eu posso e fazendo o meu melhor. E se eu errei no dia anterior, tá tudo certo. Não vou ficar me martirizando porque eu comi isso, porque eu comi aquilo, o outro. A vida é muito mais leve se você vê assim e o seu processo se torna muito mais gostoso. É igual eu falei, eu vejo hoje em dia com muito orgulho por tudo isso que aconteceu. Enfim, acho que eu falei demais, você deve estar cansado, perdão. Tá bom? Ó meu cachorrão. É isso, bora lá, galera.